comum, principalmente em tempos de redes sociais, as pessoas se preocuparem cada vez mais com sua aparência, em estar sempre bonitas, com as medidas e formas ditas como as ideais. Entretanto, essa busca por um suposto corpo perfeito pode ser excessiva e ser um sintoma da síndrome da distorção da autoimagem. A autoimagem é a parte descritiva do conhecimento que o indivíduo tem de si próprio. Esse conhecimento tem também uma parte valorativa, que é a autoestima. E tudo começa ainda na infância, de acordo com a psicóloga. A distorção da autoimagem é quando a pessoa se olha no espelho e não se sente satisfeita com a própria imagem. Também pode acontecer não somente com a imagem externa, mas também no sentido das emoções, daquilo que a pessoa é no sentido interior. O desenvolvimento da distorção da autoimagem pode começar na infância. Quando os pais depositam muita expectativa sobre os filhos, por exemplo, sempre os pais idealizam os filhos. Eu quero que o meu filho seja jogador de futebol, seja médico, estude para tal profissão. E quando o filho cresce e não satisfaz essa expectativa do pai, ou no caso contrário, quando os pais não depositam expectativas nos filhos. Você é um incompetente, você vai crescer e não vai ser nada na vida. Então, tanto o excesso da expectativa sobre o filho lá na infância, quanto a falta, vai fazer com que ele seja um adulto que tenha problemas com relação à autoimagem. Bem como as redes sociais, porque hoje as redes sociais têm um padrão de beleza, um padrão estético, corporal, que começa a fazer esse transtorno da autoimagem. Mas qual seria a diferença entre autoimagem e autoestima? Essa disfunção da autoimagem, ela não precisa ser necessariamente um transtorno, mas pode se desenvolver sim, como por exemplo, o transtorno dismórfico. O transtorno dismórfico começa quando a pessoa se olha no espelho e sente uma necessidade muito grande de mudar. Não gosto de forma alguma, não consigo me aceitar. E aí entram o excesso das cirurgias plásticas. Estima-se hoje que 1,5% da população no Brasil não teria necessidade, seria algo do transtorno, ou seja, a pessoa não consegue parar mais com procedimentos estéticos e com cirurgias. Sem mencionar a ansiedade que causa na pessoa. Às vezes ela não tem o transtorno dismórfico, mas pode desenvolver depressão, fobia social, não querer sair de casa porque o que o outro vai pensar do meu corpo, do meu cabelo, da minha imagem pessoal. A distorção da imagem seria como eu me vejo. E a autoestima é como eu me avalio, como eu me julgo. Às vezes a pessoa pode não se ver, vamos supor, se olhar no espelho não se achar feia, mas tem uma baixa autoestima. Eu não estou no padrão de beleza, no padrão físico. Então a autoestima ela está o tempo todo nos julgando, nos avaliando de acordo com os nossos critérios, com as nossas crenças, com o que a gente aprende, vê o dia todo nas redes sociais. A terapia é algo que pode contribuir para uma boa autoimagem. A psicoterapia, com um profissional capacitado de psicologia, independente da abordagem, ela vai trabalhar os conceitos do indivíduo, as crenças que eu já mencionei anteriormente, que foram adquiridas lá na infância, bem como o meio social, que esse indivíduo está inserido, se está exigindo muito que ele mude, que ele seja igual aos colegas, que é o caso dos adolescentes, do pessoal que está entrando na adolescência. A terapia vai fazer com que a pessoa entre no processo de aceitação. Por que eu sou assim? E o que está me levando a querer ser igual a um padrão, querer ser igual ao que o meu pai estipulou, que o outro estipulou? E esse processo de aceitação é muito importante, porque o próprio Carl Rogers, ele vai falar, quando eu me aceito do jeito que eu sou, então eu mudo. Não é mudar fisicamente, é entender, eu me aceito e tá tudo bem, para além de um padrão de uma rede social ou imposto por um grupo. E buscar um profissional é de suma importância. Quando a pessoa, ao invés de buscar a ajuda de um profissional, ela parte já para a área de estética, de cirurgias, cada vez mais essa pessoa vai ficar insatisfeita. Por quê? Porque a psicoterapia, nós tratamos a causa do sofrimento.
Sim, tem o sintoma. Qual que é o sintoma? Eu me olhar no espelho e pensar, eu preciso cada vez mais de um procedimento estético. E vai gerar uma insatisfação. O sujeito vai continuar nos procedimentos, nas plásticas, mas a causa, ela está sendo só tamponada. E corre um grande risco dessa pessoa se envolver cada mais em insatisfação corporal, da autoimagem, emocional, que pode gerar um suicídio, depressão, fobias sociais. Então, a terapia ela é primordial e quem necessita, eu aconselho que procure um profissional de psicologia, procure pelo SUS se você não tem as condições, num PSF mais próximo, e é um assunto que ele precisa ser mais falado e sem tabus. O padrão de beleza, ele não existe. Ele existe na nossa cabeça, ele existe no Instagram, onde eu sempre falo, a vida é perfeita e ninguém é feio.